Começando mais uma live aqui, dessa vez com o Bernardo Mota, trabalhando no marketing do Alverca Clube Português. E aí ele vai contar um pouquinho sobre as diferenças entre o marketing esportivo brasileiro, o marketing esportivo europeu, as similaridades também. Ele vai falar um pouco sobre essa trajetória dele, os destaques em cada clube que ele passou. Vou receber. Farber entrando. Fala, Bernardo. Ô JP, como é que vai? Tranquilo? Tudo bem com você? Quanto tempo? Bom demais. Sumiu, né? Foi para outros áreas aí. A gente só se fala via rede social hoje em dia, né? Isso, exatamente. Bernardo, vamos começar um pouquinho, então você contando, né, um pouco da sua história aí. Você passou por Cruzeiro, Vasco, agora está no Alverca de Portugal. Conta um pouquinho aí sobre essa sua trajetória no marketing esportivo. Então, JP, na realidade a gente se conheceu quando eu estava lá no Cruzeiro, né? Eu cuidei lá do programa sócio torcedor do Cruzeiro ao longo aí de cerca de dos 12 anos que eu trabalhei no Cruzeiro, 10 foram aí cuidando do programa de sócio torcedor, e naquela época a gente convidou você para você conhecer, salvo engano, dois lugares, que era o Bar do Cruzeiro e o Camarote Brahma no Mineirão, né? Exato, esses dois lugares. E, é, e então eu fiz essa trajetória no Cruzeiro durante 10 anos aí, de 2008 a 2018, seguidamente dentro do programa de sócio torcedor do Cruzeiro. E após isso eu tive a oportunidade de ser convidado com muita honra aí para fazer parte aí do marketing do Vasco da Gama, também aí focado na parte de sócio torcedor também lá no Vasco. E Sim. aí a minha grata surpresa aí, eu tive novamente essa honra aí de ser convidado aqui para o Futebol Clube de Alverca, um clube hoje na terceira divisão do Campeonato de Portugal, do Campeonato Português, mas com uma expectativa muito grande. A gente tem uma estrutura aqui praticamente de primeira divisão aí do Brasil, para que vocês entendam. Um investimento muito alto e a expectativa de subida. Então aqui eu vim para fazer aí não só a parte de sócio torcedor, aqui nem fala-se muito sócio torcedor, é apenas sócio, mas como toda a parte de marketing, né? E aí engloba a parte comercial, a parte digital, né? A parte de ativação. Sim, patrocínio. Isso. Então, assim, para mim está sendo uma experiência muito bacana. Eu aprendi muito no Cruzeiro, aprendi muito no Vasco, fiz grandes amigos, grandes companheiros aí que me ensinaram muito e hoje eu estou podendo aplicar aqui muita coisa do que eu aprendi nesse período, né? Bacana, Bernardo. E a gente falando um pouquinho, né? Eu tive a oportunidade também de, em abril do ano passado, visitar alguns clubes europeus, né? Eu não fui em Ficou me Portugal, devendo. infelizmente. Isso, a gente ia em Portugal, não teve como. A gente foi Itália, Espanha e Inglaterra, quase que a gente foi te visitar. E a Isso. gente percebe que tem muitas coisas que são parecidas, outras nem tanto, e muitas Uhum. pela parte cultural mesmo. Mas você, que já atuou aqui no Brasil, já atuou em Minas, no Rio, e agora, né, já tem um tempo que você está com essa experiência em Portugal, no solo europeu. Conta um pouquinho do que você acha que é praticamente a mesma coisa, que tipo, que não tem muitas diferenças entre o marketing esportivo brasileiro e europeu. Eu acho que, assim, em nível de ações, em coisas que a gente pode vir a implementar, eu vejo algo como muito similar, sabe? As Uhum. ativações a um patrocinador, as ações com os torcedores, claro que pode ter uma ou outra ideia aí, e sempre tem, a gente está sempre acompanhando aí que sai fora da caixa, mas a grosso modo é muito similar, né? O que muda Sim, realmente é o tamanho do clube, o tamanho da torcida, onde ele está localizado, o seu estádio, o seu acesso, enfim. É mais a característica singular de cada um dos locais, né? Então,
mas em nível de ações, atividades, assim, tudo que eu vejo aqui, eu já fui aqui em jogos de Champions League, Benfica, já fui também no Estádio do Porto, estive na final da Nations League, né, que é uma segunda Eurocopa que eles iniciaram aqui para cobrir as datas FIFA, para os europeus jogarem mais entre eles e viajar menos. Todas as ativações que eu vi, desde daqui do nosso campeonato, da terceira divisão, até na final da Nations League que eu tive lá, tive jogo da seleção brasileira aqui também, contra o Panamá, no Porto, tive jogo da Champions do Benfica. Então, assim, é muito similar ao que a gente já vê aí do Brasil. É claro que você vê em loco aqui, é uma coisa que te chama um pouco mais de atenção, mas, assim, é muito similar. Então, assim, a grosso modo, não estou dizendo que é tudo Ctrl-C, Ctrl-V não, mas a grosso modo, o que a gente faz no Brasil, eu acho até que a gente está bem avançado, porque muitas vezes a gente está no Brasil e olha para a Europa como um cenário, nossa, eles estão lá na frente. Acho que em determinadas coisas eles estão sim, principalmente nessa relação com o torcedor, nesse conhecimento dessa base de dados que eles possuem aqui. Mas, assim, a grosso modo, me surpreendeu bastante o Brasil tá bem avançado em relação a Portugal, a Europa, mas em relação a Portugal, que é o contexto que eu tenho vivido aqui. E, Bernardo, a gente até estava trocando uma ideia antes, e aí você até falou um pouco sobre o inverso. Na verdade, o clube, ele... Sobre? Os clubes, eles possuem determinado posicionamento em relação ao marketing esportivo, que às vezes não muda tanto em relação ao que acontece com os clubes aqui no Brasil. Só que você falou uma coisa muito interessante sobre o inverso, que é a visão da torcida para os clubes. O que a torcida faz pelos clubes e a conexão que ela tem com os clubes, principalmente na questão dos sócios. Nisso você viu um pouco de diferença, né? Isso aí eu posso dizer que é absolutamente o que realmente o Brasil está engatinhando. Isso aqui eu enxergo até em clubes do nível dos que estão no nosso campeonato e propriamente também do nosso, uma fidelidade, uma aderência muito maior das pessoas em relação aos seus clubes. Aqui em Portugal, para vocês terem uma ideia, tem 10 milhões de habitantes, praticamente, vamos colocar aí, 6 milhões devem torcer para o Benfica. Esses outros 4 aí, praticamente entre Sporting e Porto, e o restante de times das suas próprias cidades, como é o caso aqui de Alverca, que seria os clubes do interior, assim, por falando do Brasil. Mas nesses clubes pequenos, que eu tenho rodado vários estádios aqui, praticamente 50 estádios que eu já visitei diferentes aqui, você vê muita gente que adere aos programas de sócio. Uma característica principal, porque assim, o clube da terceira divisão, o nosso time B está na quinta divisão, então são cenários bem diferentes aí de Cruzeiro, de Vasco, né, do Campeonato Brasileiro, da Série A. E mesmo assim você vê que as pessoas contribuem com o clube. Acho que o que eles conseguem fazer muito bem aqui, e isso é uma construção histórica, né, isso não aconteceu de um dia para o outro, desassociar o fator de se associar ou não ao seu clube do resultado imediato naquele momento, ou até mesmo de, esse mês eu tenho condição de ir a 3 jogos, se eu fazer um sócio aqui, daqui a pouco eu já desfaço e depois eu faço novo. Não, aqui eles têm mesmo que esses clubes pequenos tenham um pequeno número de torcedores, é muito tradicional ter 2 times aqui, o cara é Benfica e Alverca, ele é Sporting e Alverca, isso é muito comum e a gente até vê reflexo disso quando a gente joga nos mesmos horários desses times, a gente percebe que o estádio fica mais vazio às vezes. Mas enfim, essa eu acho que é a característica principal que eu percebi muito aqui. Então você vê assim, pessoas que, não vou dizer que não estão nem aí para o resultado, mas assim, onde o resultado é claro que satisfaz a todos e todo mundo quer isso, mas ele não vai deixar de ser sócio do seu clube no ano seguinte porque subiu ou caiu. Você tem ideia e noção do porquê que esse relacionamento do torcedor aí, ele é tão diferente do torcedor aqui? Porque aqui no Brasil é muito comum você ver o sócio-torcedor cair drasticamente os números, ou quando o time tem menos jogos, ou quando o clube não está bem, é muito associado ao momento do time. Tem muita gente até que brinca, fala que o brasileiro ele não gosta de torcer, ele gosta de ganhar. Gosto de vitória.
Isso. Então, o que que você acha que foi feito de diferente aí para aí ter essa conexão maior e o torcedor se engajar mesmo quando o time não está bem? Eu acho que é uma construção. Eu acho que, assim como eu falei que o Brasil está engatinhando, mas eu entendo que o Brasil está no caminho certo. É uma construção. Eu, por exemplo, uma coisa que eu fazia muito no Brasil, que eu fiz aqui, eu me tornei sócio aqui do Benfica e do Sporting. E Sim. no Brasil, me tornei sócio de praticamente todos os clubes do Brasil para ver como é que era o site, o pagamento, a comunicação, enfim, como que eles iriam me cobrar caso eu não Benchmark pagasse. mesmo, né? 100%. E eu fiz aqui, falei, vou fazer experiência. Eu fiz com os dois clubes aqui de Lisboa, nós estamos aqui a 15 quilômetros de Lisboa, que é o Sporting e o Benfica. E já na carta de entrada, de apresentação, assim, aquele chavão que a gente tem muito do Brasil, a torcida é o patrimônio do clube, aqui é o sócio. Então, assim, o Sporting abre a carta dele dizendo desde 1909, ou 1906, desculpe se eu estou errando a data de fundação do Sporting, vocês são o maior suporte do nosso clube. Então, eu acho que essa construção ela já é muito mais antiga e hoje ela é muito mais sedimentada. E, por fim, nessa era da tecnologia que a gente tem vivido aí desde que, né, existe a internet aí, dos últimos 2 décadas aí praticamente, um pouco mais, essa relação foi ampliada e acredito que os programas de CRM europeus aqui, mundiais, foram muito mais bem aplicados e muito mais bem geridos, acredito Trabalhar. também trabalhados. No Brasil existe uma cultura muito grande de trocou a diretoria, troca todo mundo, troca o sistema, troca o site, troca o nome do programa e troca tudo, e você Política, tem que né? começar essa construção de novo. Aqui eu não percebo isso, aqui eu percebo uma construção constante, perene, que o resultado está aí, né? Que a gente está vendo a Muito bom. distância que a Europa está do Brasil no contexto geral do futebol mundial, né? Bernardo, um parceiraço nosso aí, ó, já trabalhou tanto com você quanto comigo, Léo Botafogo aí, ó. Grande abraço, grande Ele Léo, tá abraço para todo falando. mundo aí, 2003 aí, a turma nossa lá. O Léo Botafogo, ele tá falando que ele acha que, na verdade, uma das principais diferenças é que lá, né, no caso aí onde você está, as marcas ativam de verdade. E aqui elas se preocupam mais com a exposição na camisa e pronto. É mais ou menos Eu, por aí? eu acredito bastante nisso. A gente tem diversos cases aí, inclusive aí no seu Só canal, te né? interromper rapidinho aqui. Ele ainda complementou. É como se a ativação de barba na Europa fosse a sua barba e aqui no Brasil fosse a minha. O Léo é sempre criativo, né? É nada, Valeu. né? Mas eu acredito que é muito nessa linha também, né? Pelo futebol aqui já ter mais tempo, o negócio já ser mais organizado há mais anos, as empresas entenderem o valor dessa ativação aí. É por isso que a gente acompanha o seu canal aí para ver o que os clubes do mundo fazem, né? Porque realmente o Brasil meio que acordou tarde nessa história aí, Uhum. Ele né? está Mas atrás dessa corrida, né? ele está atrás. Não vejo a gente também tão atrás hoje, mas essa construção toda histórica, ela dá um resultado conceitual, né, para todos que estão envolvidos aí no negócio de futebol. Então, as empresas têm uma ciência melhor de que a ativação é um negócio legal, os atletas têm uma ciência maior do que é necessário. Pô, eu tenho que participar da entrevista, eu tenho que participar da rede social, eu tenho que fazer, né, aquilo, todo o script que o clube mandar, né? Então, assim, eu acho que o contexto geral europeu, português no caso aqui específico meu, é que faz com que a gente esteja aí um pouco atrás nesse tipo de situação. Bernardo, e para a gente ir caminhando aí para a etapa final desse nosso bate-papo, conta um pouquinho dos destaques que você entende como destaques, né, dos seus trabalhos no Cruzeiro, no Vasco e aí no Alverca, até para a gente conhecer um pouco melhor o seu trabalho. No Cruzeiro, vou começar aí cronologicamente aí. No Cruzeiro, a gente tem diversos cases de futebol. O nosso departamento de marketing criado lá em 2003, na minha opinião, sempre foi uma referência aí para o Brasil. Tem várias pessoas aí que eu estou vendo aqui que estão participando aqui. O Carlos Humberto passou aqui agora também. E sempre foi uma referência, né? Então, assim, eu posso citar a minha participação em diversos cases, desde do projeto Raposão,
né, que para mim é um dos maiores mascotes aí do Brasil, deve ter aí cerca de 17, 18 anos aí, o Raposão hoje. Mas eu vou ficar um pouquinho mais dentro da história do sócio-torcedor. Do sócio-torcedor, uma coisa que me marcou bastante foi na final da Copa do Brasil 2017, a gente ter vendido 100% dos ingressos através da internet pela primeira vez, foram 60 mil pessoas do Mineirão, inclusive os ingressos do Flamengo, que era o adversário daquela final, foram para os sócios torcedores do Flamengo, então foi a primeira vez sem bilheteria, foi até um choque ali para aquele torcedor que amanhã eu vou para a fila e tal, e não teve. Efetivamente, não se abriu bilheteria, foi a primeira vez na história do Cruzeiro isso. Achei bem legal. Em 2014, a gente conseguiu algo, foi bem bacana, que o Marconi Barbosa, que acertou com o Paysandu aí agora, né, para ser diretor de... Isso. Ele até citou na entrevista dele de entrada lá nesse clube brasileiro que em 2014 a gente arrecadou mais com o programa de sócio-torcedor e a bilheteria do estádio, somados esses dois itens aí, do que o contrato de TV naquela época, que foi também pela primeira vez. Aquele ano, você sabe... Que é uma coisa totalmente rara, né? Porque hoje em dia os clubes dependem praticamente totalmente da TV, né? E aí a gente pode até alegar, a cota era menor em 2014, o contrato novo foi feito logo em seguida, tudo bem, mas a bilheteria e o sócio nunca haviam chegado num tamanho patamar. E o Cruzeiro, dentro de campo, também foi líder do Campeonato Brasileiro praticamente 2 anos seguidos, isso contribuiu demais também, mas acredito que seja um recorde bem legal, que a gente teve mais receita no programa de sócios e bilheteria do que na TV. E uma outra coisa, que é uma informação bem legal, uma informação que tem numa pesquisa realizada pelo Ibope, que se chama DNA do Torcedor, eles foram encomendadas pelos clubes, né? E uma informação que tinha lá me chamou muita atenção e eu fiquei bastante satisfeito, assim, até não é tão de conhecimento assim, do cruzeirense, né, do espectador de futebol do Brasil, é que assim, uma das perguntas que eles fizeram lá para quem era torcedor de cada um dos clubes era se efetivamente ele conhecia o programa de sócios. Então assim, é até um pouco a gente falar isso, pô, não é possível que o cara é torcedor do clube e não conhece o programa de sócios. Sim, existe, e inclusive é a maioria. E assim, o Cruzeiro ficou em primeiro lugar nesse ranking, proporcionalmente falando entre as torcidas, né? Sendo que 44% dos torcedores do Cruzeiro conheciam, sabiam do que se tratava quando se falava sócio-torcedor do Cruzeiro. E foi o primeiro lugar do Brasil. Então, assim, proporcionalmente, dentro de todos os clubes do Brasil, o torcedor que mais se reconhecia o seu próprio programa de sócio era o do Cruzeiro. Isso deu um orgulho bastante grande para a gente lá, para a nossa equipe na época lá, porque aí está envolvido um trabalho gigante de comunicação, de fidelização, né, de retenção, de novas adesões, né, eventos, tudo que a gente fazia desagou nesse número aí, que a gente não tinha conhecimento, né, e foi feito através de uma pesquisa de alto gabarito, alta relevância. E no Vasco, Bernardo, o que destaca lá? Cara, no Vasco, para mim foi uma experiência completamente nova. Eu, assim, o Vasco é um outro gigante do Brasil. O Vasco, ele tem a maior demanda reprimida dos clubes brasileiros. É o maior clube que está em baixa há mais tempo, né? Elas vão aí praticamente 2 décadas aí, onde o Vasco conseguiu poucos títulos, enfim. Mas a torcida absolutamente apaixonada e notava-se muito isso, e notou-se agora nesse super boom aí que houve aí um grande trabalho das pessoas que seguiram lá no Vasco, né? Principalmente da parte digital. Então, assim, eu acho que só de eu ter participado do programa que teve o maior crescimento da história aí, praticamente do Brasil, para mim foi um feito bem legal, assim. A gente fez umas alterações no regulamento, foram bem bacanas, bem interessantes. Regulamento é aquele negócio que ninguém lê, mas na hora que muda, um outro reclama, né? O Bernardo, tá aparecendo aí, ó, Nutrifacestas está perguntando como faz para patrocinar o Alverca. É só pagar em euro. Pagou em euro, tá resolvido, né? E depois você confere o valor do euro aí, ó, Nutriface. Não tá legal não, viu? Não tá legal não. Tá complicado. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó. Paulinha entrou aí, Natália, Elisa, o Fabiano, o William, tô vendo aqui todo mundo aqui, o Flávio, a galera lá de Belo Horizonte. Tem atleticano aí também.
Ah, Tá tudo legal. misturado aí. Tá misturado. Estamos na paz. E aí no Alverca, o que você destaca aí pra gente do seu trabalho aí? Tá, deixa eu só completar uma coisinha do Vasco, que eu acho que foi um momento bacana. O Vasco, ele Pode tinha ali, completar. se você conhecer ali São Januário, a dificuldade de acesso lá é Aí muito é grande. complicado, eu já fui lá. Então, o estacionamento é pouco, a linha do metrô não chega até efetivamente o estádio, né? Linha de ônibus Uhum. difícil, Brasil, Rio de Janeiro, enfim. E aí a gente colocou o ingresso online, que era uma coisa também que não havia ocorrido para o não sócio lá. Foi bem bacana e teve uma adesão bem legal. Isso foi um negócio bem bacana. Alguém tá dando o preço do euro aqui, ó, 6,19, tá bom. Um abraço para minha família aqui também, pessoal do Rio Grande do Sul, o Gui, o Pra Fred. vocês aí vai ser uma beleza, né? Ainda mais se vocês resolverem pegar o euro e investir aqui nesse momento. Família Mota aqui tá em peso também. Legal. Não sabe fazer um sócio da Alverca só para brasileiro aqui, uma categoria. Vai ser Opa, aqui, difícil para os ó. brasileiros, né? Aí, ó, sou Pagando sócio do isso. Alverca, sou sócio do Alverca Aí, aqui, ó, de carteirinha aqui. E JP, olha só, vou sortear pra essa galera toda aí, gostei dessa galera que tá aqui, vou sortear uma camisa do Alverca, tá? Não sei aí, como é que, quando que ela vai chegar pra você não, mas eu vou fazer ela chegar aí, tá? então vamos fazer o E seguinte. aí Pro você faz o pessoal, critério aí. o critério já está decidido, então. Para o pessoal que quiser concorrer a essa camisa oficial da Alverca e que o Bernardo está disponibilizando, é só tirar um print dessa tela aqui da live e marcar tanto o arroba JP Saraiva quanto o arroba do Bernardo, Bernardo Mota Marketing. Se tirar Aí um print e sim. marcar, aí a gente vai escolher um daqueles lá que marcaram e aí a gente sorteia essa camisa aí para eles. Ah, legal. Thiago Bicuda aqui, tá acompanhando também. Beleza, André. Então, é o seguinte, aí aqui no Alverca, cara, assim, aqui no Alverca, praticamente todos os dias é uma novidade, né? Porque para mim aqui é um país diferente, uma cultura diferente, né? Um continente diferente e tudo, né? Clube, estádio, torcida, né? Então, para mim aqui tudo foi muito marcante, tudo foi muito enriquecedor aqui para mim. Beijo, titia Mônica. Mas aqui eu vou citar algumas aqui para você, assim. Aqui para mim eu acho que foi bem legal uma ação que a gente fez aqui. O Portugal é muito ligado aos países de língua portuguesa, principalmente aí alguns africanos também, né? E houve um desastre natural de um ciclone, um furacão, alguma coisa assim, que lá em Moçambique, e a gente fez uma arrecadação aqui de roupas e de itens aí de primeira necessidade, que foi muito legal, mas assim, me surpreendi com o tamanho da solidariedade. Aí eu não vou saber especificar se é de Alverca, se é de Portugal, se é da Europa, E o engajamento legal. mas teve um engajamento muito bom. Então, assim, a cidade de Alverca se moveu. Nesse jogo no estádio lá, acredito eu que a gente tenha tido aí mais ou menos 1.000 pessoas no estádio. Foi bem legal mesmo. Então gostei bastante dessa ação. E essa ação eu dei um Ctrl-C, Ctrl-V, salvo engano, do Palmeiras, o JP. Você lembra que os atletas do Palmeiras, após o hino, acho que foi Palmeiras, se eu estiver errado aqui, peço desculpas pro time aí. Eles estavam ouvindo o hino, né? No Brasil tem aquela cerimônia ali, tira o agasalho e joga na caixa. Lembra dessa? Ah, sim, que era E uma aí campanha de doou. doação de agasalho. Uhum. Aí Se eu fiz não me isso. Aí engano, foi o fizemos. Palmeiras mesmo. Eu acho que foi. Aí fizemos isso aqui, deu uma repercussão super legal. O Maicujo, que é a plataforma de transmissão de jogos aí nosso para o mundo inteiro, deu destaque mundial nessa ação nossa, foi bem bacana e atribuo muito isso à solidariedade aqui do pessoal da cidade de Alverca e do povo português, né? Bernardo, Pode falar, senão não paro não, pode perguntar. a parte de captação de patrocínio aí, você acredita que ela é muito parecida com a daqui, ou daí as empresas, na hora de você captar, elas se preocupam com outros detalhes? Assim, o que acontece? Só para vocês entenderem o contexto do Alverca aqui. O Alverca é um clube que hoje joga a terceira divisão, mas é um clube reconhecido nacionalmente. O Alverca foi o primeiro time do Deco em Portugal. Né? O Deco foi um grande ídolo da seleção portuguesa. Salvo engano, ganhou Champions League pelo Porto. Salvo engano, não, ganhou Champions League pelo Porto.
e ídolo, né? Barcelona, enfim, um grande ídolo mundial. E então o Alverca é muito conhecido tanto pelo Deco, pelos outros ídolos que passou por aqui, Mantorras, alguns outros atletas que passaram por aqui que tiveram aí repercussão nacional. Só que o Alverca chegou no momento que chegou na terceira divisão, fazendo uma comparação aí mais ou menos uma portuguesa. Um time que já teve jogadores em nível de seleção brasileira, mas que hoje está habitando a parte de baixo aí dos campeonatos nacionais brasileiros, né? No caso aqui do Alverca, assim, essa busca pelo patrocínio, a história do Alverca ajuda muito. O Alverca tem 80 anos e é um clube que as pessoas reconhecem. Você não tem que muito explicar o que é Alverca, porque as pessoas sabem o que é. Pode não saber direito qual posição que está, qual divisão que está, né? Porque aqui tem um sobe e desce muito grande aqui nas divisões aqui inferiores, mas ajuda muito. Então, assim, o próprio clube, o próprio escudo do Alverca, o próprio emblema, como dizem aqui, já tem uma certa relevância. E uma outra coisa que ajuda muito a gente aqui é que a gente está muito perto de Lisboa. Nós estamos aqui a literalmente 15 quilômetros aqui do aeroporto de Lisboa e da cidade de Lisboa. Então, o número de empresas que a gente pode captar aumenta demais. Então, assim, a gente conseguiu, uma das coisas que eu ia citar para você é o nosso patrocínio, que a gente conseguiu um patrocínio aqui super relevante, dado a gente está sempre buscando, mas também a performance esportiva do Alverca, que chamou muita atenção. A gente liderou o campeonato que a gente está durante muito tempo, hoje encerrado nesse momento de pandemia, né? A gente está em terceiro lugar, mas a gente eliminou o Sporting da Taça de Portugal, que é o segundo ou terceiro clube aqui do país. Acabou de vender o Bruno Fernandes, né, para o Manchester United, e ele estava nesse jogo lá contra a gente ganhou de 2-0, uma vitória épica. E não foi a primeira vez, porque o Alverca já esteve na primeira divisão, né? Mas enfim, então uma das coisas que eu coloco aí como absolutamente relevantes que a gente conseguiu concretizar aqui foi esse patrocínio, porque segundo informações que eu tenho, é o maior patrocínio dos clubes da terceira divisão, né? Então para nós foi bastante relevante. Uma outra coisa que eu acho que é bacana de citar, a gente fez aqui, eu tive a experiência aí com várias pessoas que estão aqui na live, a Elisa também está, daqueles eventos do lado de fora do Mineirão, né? A Esplanada do Mineirão é algo fantástico para marketing, né? Eles estão deitando e enrolando lá, não é à toa, porque eles têm um espaço ali moldável para eventos e foi espetacular. E essa experiência me trouxe de eu fazer um parque. Depois vocês entram aí no @FCAlverca aí do Instagram para vocês verem aí. A gente fez um parque de diversão aqui umas 3 ou 4 vezes. Aqui, quando é muito frio, não dá para fazer. Mas foi bem legal. Achei que foi uma ação bem bacana. Depois vocês buscam aí, que vai ser algo legal de vocês perceberem. E novamente, assim, trazendo experiências para cá, né? E foi bem interessante essa também. E na parte digital, falei da parte comercial, falei da parte de eventos, né? Falei aí da parte também solidária, né? E falando aí da parte mais digital, quando eu chego aqui há pouco mais de um ano atrás, já completei esse um ano aqui, a gente tinha 800 seguidores aí no Instagram, hoje temos 8.700. Acho que a gente ganhou uma relevância muito grande. Todo esse conjunto de ações aí que eu citei, né, casando com o desempenho esportivo do Alverca, que foi muito grande também, fez com que houvesse aí esse crescimento que hoje a gente posso estar mais ou menos assim o 30º clube de Portugal naquela lista de rankings de redes sociais. Então, assim, é muito relevante isso para quem estava com um número há 12 meses atrás aí, com cerca de 800, hoje tem praticamente 9.000. Né? Mas aí eu acho que foi isso, cara. Eu acho que... E questão de sócio, torcedor, quantos sócios mais ou menos a Alverca tem hoje? Então, hoje o Alverca tem aí cerca de 1.500 sócios torcedores, né, que a gente chama apenas de sócios. E, assim, aqui é uma coisa assim que é muito respeitada, sabe? A gente
tem uma relação bacana aqui com a diretoria do clube e eles que conhecem mais profundamente quem são essas pessoas, né? Porque praticamente é uma família grande, né? E aí a gente é muito bem alinhado. Isso é uma coisa que é muito legal aqui, que a SAD, que é a empresa que controla o futebol profissional do Alverca, né, que é a empresa que fez a compra do time, a SAD se dá muito bem com o clube. Essa é uma outra questão até bem legal de debate também futuro, que é uma coisa que no Brasil a gente ainda tropeça um pouco para entender o que é um clube empresa, né? E agora surge um Red Bull, surge um outro aqui, outro ali, mas aqui é muito natural, muito natural, muito natural. Existem até trocas dessas empresas nos controles dos times, né? Então, existem casos aqui em Portugal onde o clube briga com a empresa que controla. Isso é péssimo, principalmente para o torcedor, né? Porque o próprio caso do Belenenses, se vocês quiserem fazer uma busca aí na internet, o próprio caso do Belenenses, né? O Belenenses entrou em desacordo com a empresa que fazia a gestão do futebol dele. Essa empresa ficou com a vaga na primeira divisão, o Belenenses voltou lá para a sétima, oitava, última divisão e começou de baixo de novo. Então, se nós não temos mais esse controle. E aí proibiu aí eles de usarem os escudos, enfim, uma confusão. Mas então, mandar um abraço para nossos atletas aqui, tem alguns aí, estou vendo o Ibra aí. Exatamente aí, Thiago, o Belenenses aí nesse caso, se vocês pesquisarem aí. Então, assim, essa relação muito boa que a gente conseguiu construir, né? A gente tem como líder aqui do nosso projeto localmente o Arthur Moraes, né? Que foi ex-goleiro, ex-guarda-redes, igual eles falam aqui, do Benfica, da Roma, Siena na Itália, outros grandes clubes, Cruzeiro, Curitiba no Brasil. E ele foi campeão da Tríplice Coroa lá atrás, em 2013, então eu já até o conhecia, pelo menos ali como atleta, né? Então essa relação ela é muito boa, muito saudável, o que faz com que o nosso trabalho seja muito facilitado, né? Que seja algo mais natural. Então isso ajuda bastante assim nessa relação nossa com os sócios, porque o conhecimento está com eles. Não tem como eu chegar do Brasil aqui e dizer que é melhor o sócio fazer A, B ou C, né? Então, mas assim, tem crescido bastante, né? Quando a gente chegou aqui, o JP, lá em meados de dezembro de 2018, o clube era o lanterna, último lugar do campeonato, da terceira divisão. Então a gente chega, faz uma reestruturação no time de futebol, contrata diversos jogadores, e esse time sai de 18º para 7º e termina em 7º lugar, sem classificar para o playoff no segundo turno. A gente fez um segundo turno de uma derrota e 3 empates, algo similar a isso. E aí começa-se uma nova época, que é no meio do ano, né? E aí a gente estava ali na briga, o campeonato parou por causa desses motivos aí que a gente sabe, mas a gente chegou a conseguir aí eliminar o Sporting da Taça de Portugal, chegamos até a quarta fase da Taça de Portugal, algo que não acontecia há algum tempo aqui. E infelizmente houve essa parada, que aí agora a gente está aguardando só. Posso falar um pouquinho da pandemia? Claro! Nessa parada, o Alverca demonstrou ter um profissionalismo, né? E está mostrando para todo Portugal, para todo o país aqui, para toda a Europa, porque é um momento de dificuldade extrema para todos, né? E o Alverca, para você ter uma ideia, os residentes, que a gente chama, os atletas que são de outros países e moram aqui por causa do time, né? Os não portugueses, vamos chamar assim, tem até alimentação em casa. Então a gente tem uma empresa que passa na casa aí de dezenas aí de apartamentos aí onde moram 1 ou 2 atletas e entrega alimentação. Além aí, é claro, desses treinos online, né, de todo esse script que está sendo feito aí no mundo afora, eu acho que esse diferencial aí mostrou realmente que o Alverca tem uma preocupação muito grande. Né? Exato, uma preocupação muito grande com os colaboradores, com os funcionários, né, com os jogadores, com o staff técnico. Então, assim, deixo meu muito obrigado aqui também, que eu estou sendo beneficiado bastante nesse motivo aí. Mandar um abraço para o David Silva, aqui de Portugal, para o Walter Gu também, aqui, para o Pedro. O Canal 11 é um grande promotor do Futebol Clube de Alverca. Concordo, Pedro, Canal 11 aqui, o JP.
é como se fosse a CBF lançar uma CBF TV na TV a cabo. Ah, sim. Aí é Bacana. como se fosse aí um Sport TV, um ESPN Brasil nosso aí, com programação diária e tem um foco muito grande no campeonato que a gente joga, que é o campeonato organizado pela Federação Portuguesa de Futebol. Então, realmente deu uma visibilidade muito grande pra gente. Normalmente, Tá. nossos jogos vão sempre via Maicujo, né? Esse Thiago, o Thiago Bicudo, Bernardo, que está perguntando aí, se eu não me engano, ele mora em Portugal. Ele Ele é mora aqui, brasileiro. ele veio num jogo da Alverca, ele mora aqui. É. Aí ele está até perguntando se o Alverca voltará a treinar igual ao Nacional ou Sporting. Porque tem um treinamento diferente? Como que Na realidade, hoje, o que acontece? O nosso campeonato, ele é organizado pela Federação Portuguesa de Futebol e o campeonato da primeira e da segunda divisão é pela Liga de Portugal. Então, a Liga, que é 100% profissional, resolveu o problema deles da forma que eles acharam lá, e a Federação suspendeu no primeiro momento, depois encerrou o nosso campeonato, e aí hoje entrou-se num debate nacional para ver o que faz, se efetivamente cumpre-se isso que já está colocado de não seguir o campeonato, se volta aos jogos ou com a porta fechada ou aberta, não sei, se faz um playoff. Então hoje existe um pouco de interrogação, só que o nosso campeonato é um campeonato muito grande, ele tem 72 equipas, então é uma costura muito grande a se fazer. Só citando aqui o Pedro, o Pedro está dizendo aqui, torcedor do Alverca aqui, meu amigo aqui, é um dos clubes mais citados em Portugal, depois dos clubes da primeira divisão. Concordo. ele E falou até isso? mais que vários clubes da segunda divisão. O projeto Alverca cativou muita gente. Valeu, Pedro. Tamo junto aí sempre aí. Tá sempre acompanhando o nosso trabalho aí, sempre no estádio lá. Um abraço aí pro Pena também, pra Carol. Duas Carol aqui, Bernardo, pro Fred Morgado. conta um pouquinho de como que foi a sua conexão aí, você sair do Brasil para ter essa experiência em Portugal. Como que aconteceu isso? Na realidade eu recebi um convite do Dr. Ricardo, né? O Dr. Ricardo, ele é Dr. Ricardo Vicentim. Ele conhecia meu trabalho lá do marketing do Cruzeiro na época, né? Ele ia muito ao Mineirão, principalmente aí quando o filho dele era vice-presidente de futebol por, salvo engano, 3 anos, mais 3 anos na categoria de base, ele acompanhou muito de perto, então ele me conhecia muito dessa época. E quando ele me ligou me fazendo um convite, foi até no dia 25 de dezembro, foi um grande presente de Natal que eu tive, ele me perguntou se eu gostaria de vir para Portugal. Eu disse a ele se dava tempo de eu tomar um banho antes de ir para o aeroporto, porque uma oportunidade dessas não passa sempre assim, né? Então me articulei com a minha família e alguns dias, até que demorei um pouquinho, foi praticamente um mês depois, eu já estava aqui, mas ele já me conhecia dessa época lá, principalmente do Cruzeiro. Ele até não sei se ele estava 100% de certeza que eu estava no Vasco não, mas ele sabia que eu não estava no Cruzeiro, né? E aí ele me fez esse convite para a gente literalmente plantar semente, né? O Alverca já tinha um trabalho muito bem feito aqui, principalmente na parte da TV, né? Eu me lembro de antes de eu vir para cá, eu busquei isso e até cheguei a assistir alguns jogos do Alverca. E aí o nosso papel aqui é incrementar, né? A gente comprou novos equipamentos, ampliou o número de transmissões, começou a transmitir jogos fora de casa, começamos a fazer jogos do Sub-19, jogos da equipa B. Então, foi nessa linha aí, ó. A Maria está dizendo aí que a equipe do Cruzeiro foi inspiração para estudar na área de 2017. Inclusive, em 2017, Maia, obrigado aí pela pergunta. O Cruzeiro ganhou o prêmio do Leão de Cannes, né? Você não viu aquela ação lá da violência Dia das contra Mulheres. Isso. E valeu o prêmio aí no Festival de Cannes, algo assim que eu tenho conhecimento, não tem nenhum clube de futebol que tenha isso. Se tiver, desconheço. Até tem alguns, mas são raríssimos. São raríssimos. Tá. Legal. Então, foi bem bacana. Mandar um abraço aí pro Manuel Morgado, que é o nosso cérebro da Alverca TV. Esse cara aí
Se precisar escalar um andaime em obras para filmar o jogo do Alverca, ele vai, viu? Porque os desafios aqui são esses, né? E chega lá, não tem cobertura, chega lá, a internet tá fraca e a gente tem desbravado em Portugal bastante aí. Bernardo, seguinte, eu vou te agradecer demais, então. Acho que o pessoal curtiu muito o papo aí, deu para pegar bastante referência, entender bastante de como funciona esse nosso mercado, fora do Brasil também, aí na Europa. Te parabenizar pelo trabalho, onde você passou, Cruzeiro, Vasco e Alverca. Conheço desde a época do Cruzeiro aí. Eu já via o diferencial do seu trabalho desde lá. Não é puxando sardinha, não, mas quando a gente encontra bons profissionais na nossa área, a gente tem que valorizar, tem que se conectar a eles, porque muita gente fala que faltam oportunidades. Eu tenho uma opinião um pouco diferente disso, eu acho que faltam profissionais qualificados, porque os clubes ainda têm muitas brechas para pessoa que realmente entenda de mercado, entenda de marketing. Muitos clubes ainda sofrem com aquela questão é o primo de não sei quem, irmão de não sei quem, agora o sobrinho de não sei quem, e isso não é falta de oportunidade, isso é falta de alguém qualificado para estar lá. Tem pessoas erradas, às vezes, ocupando as vagas. Então, te parabenizar de novo. Pode seguir, desculpa. Não, então, te parabenizar de novo por todo o seu trabalho aí, te agradecer por ceder um pouco do seu tempo para passar um pouco de sua experiência para a gente. Não, que isso, eu que agradeço, e da mesma forma, quando eu encontro profissionais qualificados como você, tem que convidar para ir nos eventos, tem que estar próximo, tem que se relacionar mesmo, porque o networking é fundamental nessa função nossa, né? Eu acredito que o mercado pede muito isso. Então, queria finalizar e mandando um abraço para minha família, porque tá pedindo demais aí, papai e mamãe, tá todo mundo aí, pessoal do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, estou vendo aqui também. Pessoal do Cruzeiro, os cruzeirenses, todos trabalharam comigo aí no marketing do Cruzeiro. Estou vendo aí o Júnior que entrou aí agora também. Um abraço a todos vocês. Sem vocês a gente não conseguiria. Essa turma foi fera, essa turma foi top. E, por fim, a todos aqui do Alverca, né? Aos grandes torcedores aqui, adeptos do Futebol Clube de Alverca, a todos os sócios aqui. Um abraço aí pra galera do Natos aí também, Pena. Tamo junto aí. Então é isso. Obrigado aí pelo espaço. Eu que agradeço. Sempre que precisar aí, tô à disposição. E nessa quarentena estamos com um tempinho aqui mais tranquilo. Porque no dia a dia não é tão tranquilo assim, não. Eu imagino. Torcer para que tudo isso passe o mais rápido possível, que a gente volte a bola a rolar ali, porque eu já tô com saudade daquela grama verde, viu? Sem dúvida alguma, eu acho que isso daí é o que mais está pesando para todo mundo que gosta de futebol. Bernardo, te agradecer demais e informar para quem está assistindo a live aqui, ou quem chegou da metade para o final, que ela vai ficar 24 horas no ar no meu Instagram e depois ela fica disponível apenas para os sócios brandboleiros. E lembrando, o Bernardo está segurando a camisa ali, ó. Lembrando que quem está assistindo e quiser concorrer a essa camisa do Alverca oficial, que ele vai mandar lá de Portugal assim que tudo se tranquilizar, é só tirar um print dessa tela aqui da live e publicar no Instagram, nos stories, marcando tanto o Bernardo quanto eu, JP Saraiva. Beleza? Tamo junto, JP. Valeu. Obrigadão, um abraço, valeu demais. Obrigado, gente. Valeu, um abraço, JP. Tchau, tchau. Valeu.